nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, sempre, sempre. Glória a Deus. Nós amamos compartilhar com a igreja do Senhor, da palavra de Deus, amamos. Eu vim de Jaguapitã, uma cidade bem grande, tem 20 mil habitantes. Coisa fantástica em nome de Jesus. E sim, é verdade, criamos carneiro. E ele até comprou uns outros carneiros agora, apóstolo. E, queridos, o único problema na nossa casa é que não tem hotel naquele lugar, viu? O hotel é pequeno, está sempre lotado. Mas a gente não se importa da pessoa ficar na nossa casa, em nome de Jesus. A gente sai de casa, para mim é uma alegria, porque eu chispo. Eu vou lá para a chácara e deixo a pessoa lá na minha casa. Ela fica à vontade lá. E a gente vai para a chácara e fica lá matando carneiro, assando carne, fazendo comida no fogão a lenha, que eu amo ficar naquele lugar. E daí me dá a oportunidade de ficar lá e a gente gosta de receber, ok? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O pastor falou da família. Eu tenho a alegria, eu falei, não é muito comum para cá, mas nós temos a alegria de ter alguns filhos, alguns 8. Eu me casei com meu esposo, e eu era viúva e eu tinha a Amanda. Eu fiquei viúva, ela tinha 2 anos, aí ela tinha 4, eu casei com ele. E ele tinha também 5. Olha que bênção. Todos pequeninos. Então, os 5 dele, mais a minha Amanda, ficou 6. Mas pensando bem, nós precisávamos ter um filho juntos. E tivemos o Mateus. Escolhemos, oramos, clamamos ao Senhor, né? Na verdade, eu sou alguém que o médico falou que eu não teria filhos, né? Eu tive um aborto muito nova e ele falou, olha, essa situação vai te impedir de ter filhos. Então, eu não teria, tive a Amanda, eu não teria, tive o Mateus. E depois falamos, já tá bom. Daí fez uma vasectomia. Eu nem poderia. Um útero policístico, tudo que você pensar tinha naquele útero. E tive o Felipe daí. Com homem operado e tudo, tive o Felipe. Né? O doutor, eu falei, vai lá ver o que aconteceu com esse negócio, né? Para mim não ficar mal falada. Aí ele foi fazer os exames e o médico falou, menino, reverteu aí a sua vasectomia por conta própria. Né? Então, nós somos felizes, pai de 8, pai e mãe de 8. E daí nós temos 7 filhos, 7 netos. Aleluia! 7 netos, querido, você não sabe o que é ter neto, é a coisa mais gloriosa. Oh, é uma coisa de Deus. E daí nós temos 2 bisnetos. Um bisneto e uma bisneta. Olha, é fantástico. Maravilhoso. Maravilhoso. E Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Tiago. Oh, glória. Tiago 3, 1, 12. Fala assim comigo. Está autorizado. O céu autorizou. Amém. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um dos pequenos órgãos do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidade.
colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animal, ave, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Senhor, esta é a tua palavra. Eu recebo a oração do apóstolo, cabeça sobre nós. E eu declaro ainda diante dessas testemunhas, que seja a tua manifestação, o teu poder e a tua glória. Que o Senhor fale com a tua igreja reunida neste lugar, e use o menor vaso que o Senhor tem nessa terra, e o teu nome seja exaltado, e o teu Espírito Santo os convença da tua palavra, em nome de Jesus o Cristo. Amém? Amados, há algo tão precioso que é a palavra declarada, falada. Deus nos deu isso. Isso é um presente de Deus. Mas como diz o apóstolo Tiago, nós podemos bendizer e amaldiçoar por conta da nossa boca. E não estamos nem falando de amaldiçoar outras pessoas, o que seria ruim demais. E muito ruim também que nós podemos amaldiçoar a nós mesmos. Com a nossa boca. Com as declarações que nós fazemos. Sabe, queridos, o céu e o inferno disputam pelas nossas palavras. Porque, queridos, a palavra do Senhor, no Salmo 115, diz assim: os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra o Senhor deu a nós. O Senhor deu a terra para nós. O Senhor nos colocou como autoridade sobre a face da terra. O céu nos autorizou a reger essa terra. O céu nos autorizou a declarar e a decretar coisas nessa terra. A terra o Senhor nos deu. Então, por isso eu digo que o Satanás, ele pode algumas coisas. E ele não pode fazer se não for primeiro dado a ele legalidade através de uma palavra. O Senhor pode tudo, todas as coisas, todas as coisas. Mas o Senhor se move através da palavra de homens e mulheres de Deus declarando nesta terra. Nesta terra. Nós precisamos entender que a nossa palavra traz a maldição e ela traz a bênção. O diabo, ele usa servos, ele usa a boca de pessoas para esparramar o mal, a maledicência, tudo aquilo que ele quer trazer à existência. Queridos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou tudo que nós vemos através da palavra, trazendo à existência. E eu e você precisamos aprender a trazer a bênção à existência. E nós precisamos aprender a não trazer a maldição à existência. Eu quero contar 2 testemunhos que vai deixar isso tão claro. Como nós podemos trazer
a maldição à existência. A palavra do Senhor, em Provérbios 21, 23, diz assim, que com a língua nós trazemos dores para a nossa alma. Queridos, quando a pastora Amanda, ela estava grávida da Sara, ela estava muito perto de ganhar a Sara, e um dia eu estava orando pela manhã, depois que eu saí daquele momento de oração, eu ouvi falar assim, uma das duas vai morrer, escolhe uma das duas. Eu olhei e eu pensei, Senhor, mas eu fiquei quietinha assim por 1 minuto ou 2 e falei, essa não é a voz do meu Deus. Porque o meu Deus poderia fazer o que Ele quisesse, mas Ele não teria a crueldade de me mandar escolher. Não é o meu Deus. E eu não repeti o que eu ouvi. Queridos, eu não trago à existência nada que não veio de Deus. Aí eu fiquei quieta e só comecei a declarar, está repreendido em nome de Jesus Cristo, Satanás, em nome do Senhor, eu repreendo a tua ação, eu repreendo a tua seta na vida da minha casa, da minha família, eu abençoo meus filhos, eu fui abençoando todos eles, eu fui declarando a bênção, já entrei em um período de jejum, eu creio que faltavam perto de 40 dias para minha neta nascer, e eu comecei então a jejuar e a orar, e o meu esposo, ele sente diferença no que eu estou fazendo pelo jejum. E ele falou assim, tem um negócio estranho aí, tem não? Eu falei, tem. Daí eu falei para ele assim, eu estou jejuando. Daí ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, me permite não trazer a luz? Eu falei para ele, eu não posso trazer a luz, mas eu quero que você que confie em mim, ore dizendo comigo, tá ligado? Eu estou jejuando e eu quero que você só diga comigo, tá ligado? E ele olhou para mim e falou, tá ligado, mulher, tá ligado. Seja o que for, tá ligado. Ele passava e me via orando e falava assim, tá ligado. Tá ligado? Em nome do Senhor, queridos, eu não podia trazer à existência o que Satanás falou. Eu não ia dar essa barda para ele, porque a gente fala lá no interior e assim vai dar barda para o burro bravo. Não ia dar essa barda para ele. Em nome do Senhor Jesus, eu não declarei. A minha líder de intercessão, uma pessoa cheia de Deus, ela chegou e falou assim, pastora, a senhora está numa prova, quer dividir a prova? Eu falei assim, eu quero que você ore comigo. Eu quero que você ore assim, está ligado. Aquilo que a pastora Dalva está orando, está ligado, está ligado. Queridos, e nem orando eu não repeti o que eu ouvi. Nem orando eu não repetia. Eu só declarava, todo intento de Satanás contra a minha casa, contra a minha família, está caído por terra, está destruído. Eu não aceito, em nome de Jesus Cristo. O meu esposo, ele levanta de manhã, ele nem levanta, ele levanta já ajoelhando. Ele sai da cama, ele já vira ajoelhando. Aí ele ora, depois que ele ora, ele sai lá na porta, assim, de casa, ele levanta as 2 mãos e ele fala, eu repreendo todo o mal deste dia contra a minha casa, contra a igreja do Senhor, contra a minha família, contra a nossa liderança, eu repreendo todo o mal em nome de Jesus o Cristo, glorioso, poderoso. Então nós oramos e eu fiquei orando, batalhando aqueles 40 dias e jejuando e declarando, eu não aceito nenhuma intervenção do mal na minha casa, eu não aceito. E a nossa cidade grande, como eu falei, tinha um médico querido demais, Deus usou ele muito para nos abençoar, muitas vezes, e ele foi levado pela Covid, mas eu creio que está no descanso do Senhor, em nome do Senhor Jesus. E ele era o médico da cidade. Eu creio que na época que aconteceu isso, ele devia ter assim, uns 70 anos. E na cidade não tem UTI neonatal.
Não tem. Em Jaguapitã. Então, parou de fazer cesárea, parto naquele lugar. Tudo é mandado para fora. Mas logo que tinha tomado essa medida por segurança, era perto daqueles dias. A minha neta foi a última criança a nascer ali em Jaguapitã, por conta dessa situação. Eu comecei a orar intensamente. Essa menina com dor, ela ia no hospital e eles mandavam para casa. Ela ia, não me mandava para casa, aí o médico pediu um ultrassom, tudo bem, tudo ok. E ela queria parto normal. Ela queria parto normal. Aí, ela foi para o hospital. E quando ela chegou lá, tinha outro médico lá. E o médico examinou ela, olhou ela. E uma enfermeira daquelas que trabalha a vida toda no mesmo lugar. Ela chamou e falou assim... Eu vou falar, era um médico bem mais novo lá, e ela falou assim, eu vou falar uma coisa para o senhor, doutor. Essa menina aí, que está aí, ela já veio 3 vezes aqui, essa semana. E o doutor José, ele tem um xodó com essa família. O senhor não quer que eu ligue para ele e fale que essa menina está aqui pela 3ª vez? E eu, todo o tempo que eu ponhava ela no carro, ou o Eduardo ponhava, o pastor Eduardo colocava, ia levar para o hospital, eu ficava orando. Aí ela ligou para o médico na casa dele e ele falou, estou descendo aí. O doutor chegou, olhou ele, me chamou e falou assim, ô filha, olha o que acontece, essas mulheres grandonas, essas cavalas, ele fala, grandona, elas não têm parto normal. Essas mulheres pequenininhas, miudinhas, a zanca abre, elas têm filho. Mas essas mulheres, isso aí não vai abrir, ela não tem parto normal. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, deixa eu te dizer, não tem UTI neonatal. Se você confiar em mim, porque se eu manda para fora, eles vão forçar o parto normal. Se você confiar em mim, eu vou fazer a cesárea dela, eu vou ligar para o anestesista, eu vou fazer. Eu olhei para ele e falei assim, confie primeiro em Deus e depois no Senhor, pode fazer a cesárea. Aí ele ligou e o anestesista falou, José, amanhã cedinho, na primeira hora, estou aí. Ele virou e falou, leva ela para casa e amanhã, 8 horas da manhã, eu quero ela aqui em jejum. E eu, jejuando e orando. Chegou lá, a menina entrou, levaram para o centro cirúrgico, tinha o quarto dela com as coisas, eu me ajoelhei naquelas escadinhas de hospital, assim, que fica na beira da cama, me ajoelhei e fiquei orando. Fiquei lá orando, intercedendo. Daí a pouco, sei lá, meia hora, coisa perto disso, alguém bateu nas minhas costas assim. Eu virei, era o doutor, com aquela roupa de centro cirúrgico, com a máscara assim para baixo. Ele falou assim, pode levantar, vó. Pode parar de orar. Daí eu fiquei de pé. Ele tinha terminado a cesárea e quando ele terminou, ele tinha permitido que ficassem lá numa salinha para ver tudo, a bebê, a família. E ele olhou assim e falou, cadê a avó, a outra avó? Aí o Eduardo falou, ela está lá no quarto. Então ele saiu do jeito que ele estava sendo cirúrgico e foi lá. Aí ele falou para mim assim, pode parar de orar, avó? Aí eu fiquei de pé e falei, ô, glória a Deus. Ele falou, filha, tinha 2 voltas do cordão no pescoço da menina. Não podia mexer para canto nenhum. Porque ela morreria se fossem forçar o parto normal. Se fizessem qualquer coisa, aquela criança morreria. Que bom que você estava orando. Queridos, eu não trouxe à existência o que o inimigo tinha planejado. Às vezes você tem a impressão de algo. Você tem a impressão de algo que não está certo. Daí vai falar, isso aí não vai prestar, isso não vai dar certo. Isso aí eu estou vendo que... Querido, não é assim que a gente diz. Você tem a impressão de algo errado, você comece a orar e não traga à luz. Há pessoas que destroem o casamento. Todo mundo que destruiu o casamento começou assim, se acontecer tal coisa eu largo. Eu vou falar, hein? Se fizer tal coisa eu largo, eu não aguento. A pessoa ela vai dando dica para o Satanás em que área que ele vai investir.
Em que área que vai investir? Ele vai fazer o quê? A pessoa vê acontecendo alguma coisa na casa do outro, fala, mas se isso aí for lá em casa, mas lá em casa, hein? Lá em casa eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer aquilo outro. O Satanás, ele escuta, porque ele fica ao derredor. Satanás, querido, o demônio não morre. O demônio que foi desalojado da minha vida por conta do Espírito Santo que passou a habitar em mim, ele não morreu, ele fica lá para os cantos, sondando, procurando um meio de voltar para o lugar que ele acha que um dia, ele vai, não, vou ficar aqui, eu fico ali na expectativa, ele fica fazendo coisinhas pequenas, para ver se a gente maldiz, para ver se a gente reclama, se fala contra o Senhor, coisas pequenas. Eu falei que a minha maior dificuldade era não colocar a segunda mensagem no papel, para mim não pegar o gancho de uma mensagem na outra de manhã. Então eu fiz um rascunho e eu não coloquei na agenda, eu falei que se eu começar a escrever ela na agenda, vai ficar difícil. Aí eu fui depois para o hotel, descansei um pouco e toda a mensagem que o Senhor já tinha declarado aqui, falado, eu comecei, falei, vou pôr na agenda. Que eu chego, eu trouxe 2 canetas. Uma desapareceu não sei onde, deve ser no aeroporto, que eu fiquei um bom tempo lá. A outra ficou aqui. Aí eu cheguei, a hora que eu fui copiar do rascunho para o outro, cadê caneta? Sem caneta? Eu falei, glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, mas Senhor, o Senhor sabe, eu dependo, eu não gravo números. Eu falei, Senhor, eu dependo de gravar. Catei um batom. Glorifiquei o meu Senhor. E anotei tudo no batom. Porque, querido, Deus é bom, é bom, é bom, é bom. E não é uma caneta que ficou para trás, que vai me fazer murmurar ou reclamar por coisa alguma em nome de Jesus. Então o inimigo, ele fica assim na espreita, querendo de alguma maneira que a gente libere uma palavra, faça uma murmuração, traga uma reclamação. Queridos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu não trouxe aquela palavra à luz nunca, depois eu testemunhei. Aí quem estava orando e falando comigo, está ligado, sabia o que estava ligando em nome de Jesus. Mas não declarava, não declare a maldição na tua casa, não declare maldição sobre os teus filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É tua responsabilidade a tua casa. Queridos, eu vejo casais que falam, dona encrenca, meu pai, pelo amor de Deus, vive na encrenca e numa encrenca só. Meu pai, trazer a bênção através da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, declarar a bênção, porque tudo que o diabo quer é que você declare para ele começar a agir em cima do que você declarou. Tudo que ele quer é que você bata o martelo e fale, isso aí não tem jeito, para ele trabalhar em cima do que você já declarou. Ah, querido, Deus é poderoso demais. E o outro lado que eu quero dizer para você, não traga maldição à existência, mas traga a bênção à existência. Através da palavra de Deus. Se vocês, ele fala para ele, vocês estão admirados? Mas se vocês, crendo no seu coração com fé, disser para este monte, passe daqui para lá, vai passar. As pessoas até têm fé. Sabe qual é o problema? Elas não declaram o que elas creem. Elas têm vergonha de declarar. Porque vai que não dá certo. Elas creem dentro do coração, porque ele falou assim que não era só crer. Se vocês crerem e disser para o monte. Queridos, a igreja do Senhor Jesus crê. Qual é o problema? Ela não declara. Ela não declara porque ela pensa, se não der certo, vão caçoar de mim. É só lá no interior do interior que fala caçoar. Se não der certo, vão zombar de mim.
Se não der certo, como que vai ficar? E elas não trazem à existência um milagre que já foi autorizado. Que já foi autorizado. O meu esposo, no ano de 2022, em setembro de 2022, ele foi assaltado. Algo bem raro de acontecer lá, mas aconteceu. E nós aprendemos coisas maravilhosas com isso, porque sempre uma coisa ruim, Deus tem várias coisas boas. Sempre. Deus é especialista em transformar desgraça em graça. Queridos, e o Senhor, naquela situação, foram para roubar a caminhonete, mas ele estava com o carro da igreja, roubaram o carro da igreja. E passou aquela semana tal. Era um Siena branco. Bonitão, novinho. Que a pessoa que mais usa, inclusive, sou eu. E daí, na cidade, irmão, devia ser lá, ter 2, 3 Siena naquele tempo. E eu nem via. Só que eu saía para a rua e via o Siena, um Siena, outro Siena branco. Eu via. Quando eu vi, meu Deus, Jesus de poder. Daí eu pensei dentro de mim, pera lá. E nós já tínhamos oramos perdoando os bandidos, oramos declarando em nome do Senhor. E eu tinha orado e o Senhor falou assim, repreenda prejuízo permanente. E eu comecei a orar, eu repreendo prejuízo permanente. E aconteceu o seguinte, que eu estava dirigindo, eu saía com outro carro, glória a Deus, aleluia, que meu pai me preparou. Aleluia, glória a Deus. Eu estava dirigindo, via um Siena branco. Então eu começava, Senhor, meu Deus, poderoso, glorioso, em nome do Senhor eu quero declarar que esse Siena, Senhor, dê ordem aí no céu, Pai, porque eu recebo aqui na terra, vai voltar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para a garagem, em perfeito estado, sem problema algum. Eu declaro, em nome do Senhor, queridos, e eu ia orando. Quando eu estava com pessoas junto comigo, eu orava assim. Quando eu não estava, que eu estava sozinha, aí eu orava assim, Satanás, meu Deus já te mandou devolver o carro, esse carro foi comprado com dinheiro de dízimo, você se vira e devolva o carro em nome de Jesus, cão do inferno. Porque este carro não te pertence. Em nome do Senhor, e eu repreendo o prejuízo permanente. Você devolva o carro em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E quantas vezes eu orava isso? Toda vez que eu estava e via um carro Siena branco. Se eu estava sozinha, eu orava assim, né? Porque tem gente que ia falar mulher louca, credo. Que tem gente que tem medo que fala no nome do coisa, né? Aí, com alguém, daí eu orava ao Senhor, Senhor meu Deus, poderoso, Deus do céu, o Senhor já deu ordem, e eu recebo o que o Senhor deu, em nome de Jesus Cristo. Querido, sabe quantos dias eu fui orando? 400 dias. As pessoas, algumas pessoas, que tinham coragem, porque algumas pensavam, mas não tinham coragem. As pessoas falavam assim, ô pastor, a senhora ainda está orando por esse carro? E eu falava, vou orar até devolver. Até ele estar de novo na garagem. Em perfeito estado. Enquanto isso não acontecer, eu não vou parar de orar. Porque o céu me autorizou a orar a poder nas minhas palavras. O céu autorizou, Jesus autorizou. Ele falou, eu vos dei autoridade. Ele autorizou, está autorizado em nome de Jesus.
Um irmão foi comigo, ele e a esposa, para Londrina, e ia fazer várias coisas no médico. Então a gente entrava, ia num lugar, fazia um exame, saía em outro, e eu só por aqui. Cada Siena que eu vi, o irmão falou assim: pastora, a senhora orou um monte. Hoje, por causa... Eu falei: meu filho, o negócio é o seguinte, se eu ver Siena branca, estou orando. É assim. Uma pessoa daí que teve coragem falou assim para mim: pastor, esse carro está desmontado. Eu falei: problema do Satanás, vai ficar trabalhoso para ele. Ele vai montar parafuso por parafuso para devolver para a minha pessoa. E eu quero declarar que a palavra do Senhor lá em Levíticos diz que o ladrão pego, ele tem que devolver 5 vezes mais. E ele se vire para devolver. Ele se vire para devolver o carro e 5 vezes mais, em nome de Jesus. Problema dele, se ele desmontou. Irmãos, eu fui orando. Por fim, todo mundo começou a orar também. As pessoas falavam: a gente vê um carro branco, pastor, e não tem jeito. A gente vê o Siena e fala: Deus, a pastora está orando por isso, abençoa. Abençoa. E eu sempre falo para eles: irmão, não sabe o que orar? Lembre e fala assim: tá ligado com o que a pastora está orando. Tá ligado nisso. Tá ligado aquela oração que ela está fazendo pelo carro. Irmãos, aí quando eu falei para o meu marido assim: ô bem, uns 15 dias antes do carro ser devolvido, eu falei assim: ô bem, tá perto. Ele falou: perto o quê? Eu falei: de devolver o carro. Aí ele falou assim: por quê? Eu falei: tô sentindo. Eu tô sentindo. Aqui. Tá perto. Aí ele falou para mim: amém. Falei: aleluia. Irmãos, passou uns, eu não sei te dizer, 3, 4 dias, eu não quero afirmar para não pecar. Eu cheguei em casa um dia e falei assim: eu vou te falar uma coisa, meu bem. Esse carro está em algum lugar devolvido. Ele falou assim. Eu falei: amor, eu não estou vendo Siena. Faz 5 dias que eu saio para a rua procurando Siena. Eu falei assim: eu quero te dizer, esse carro está encontrado. Irmãos, adivinha, o carro estava encontrado. A polícia tinha pegado o carro. Só não tinha devolvido ainda. O meu filho veio de manhã na minha casa tomar café, o Mateus. E depois volta na hora do almoço para minha alegria, para nossa alegria toda lá em casa. Os filhos comem em casa. E daí ele passou e ele falou de algumas coisas. E para variar, eu falei para ele: meu filho, pelo amor de Deus, não fique desanimado assim. A palavra tem poder. Você traga a existência a bênção. Eu quero declarar abençoado o seu dia, meu filho. Não quero ver você falando dessas coisas assim para baixo. Em nome do Senhor, há poder na tua palavra. Essa boca bonita que Deus te deu, menino, abre e declara a bênção. Em nome do Senhor. Daí, ele foi para o trabalho. Daí, meia hora, ele falou assim, ligou para mim e falou assim: ô mãe, a senhora está sentada? Eu falei: não estou, mãe, não precisa, mas se quiser eu sento. Ele falou assim: mãe, tudo que a senhora fala de poder, de palavra, é verdade. Daí eu falei: meu filho, eu sei que é verdade. Tô crendo, tudo isso. Ele falou assim: mãe, ligaram de Londrina que o carro está lá para buscar. Irmãos, agora como foi devolvido é fantástico. Só Deus faria como foi. Por quê? Queridos, alguém fez uma denúncia que um cara estava entregando droga na escola de moto. Aí ele estava entregando droga na escola, a polícia fez uma abordagem, ele saiu de moto, correndo para a casa dele, que tinha um monte de droga e o carro lá.
o carro escondido no fundo. Ó, que inteligente, não? Eu falei, eu vou te contar o que aconteceu. Eu falei para o meu filho, falei, Mateus, eu vou te contar o que aconteceu. Ele falou, mãe, o jeito que foi devolvido é fantástico. Eu falei assim, filho, eu vou te contar o que aconteceu. Eu falei assim, o Satanás que opera na vida daquele rapaz. Quando o cara levantou, o diabo olhou para ele e falou assim, hoje eu vou arrumar para sua cabeça, porque eu tenho que devolver esse carro. Porque o pai dela mandou. Eu vou arrumar para sua cabeça. A polícia deu lá e o camarada correu. Qual seria a justificativa para um cara que está com um pouquinho de droga correr da polícia para um lugar que estava um monte de droga? Quando já estava preso lá. Um policial falou assim, e esse carro? Ele já estava lá guardado no camburão. E este carro aqui? A mulher é do meu marido, ele é Uber. Aí ele, cadê o documento? Ela trouxe o documento. Um documento desses brancos que agora, né? E estava com outra placa. Mas o policial foi no vidro do carro e bateu os números. Ele olhou para ela e falou, esse carro foi roubado em Jaguapitã. E ficou 9 dias o carro guardado lá. Eu não achava mesmo Siena para a rua, porque Deus falou assim, já está bom. Já está bom. Deixa. E o Satanás deve ter falado, pelo amor de Deus, esconde tudo esse Siena. Não aguento mais isso aí, não. Devolveu. Em perfeito estado e com alarme, porque o ladrão ficou com medo de ser roubado. Ficou com medo. Queridos, nós precisamos ter insistência e consistência. O que eu orava a palavra. Senhor, esse carro é comprado com dinheiro de dízimo. Senhor, é o teu nome, Senhor. Eu orei segundo a palavra. Queridos, em nome de Jesus nós precisamos, a consistência está aqui. O céu te autoriza. Você tem que buscar na palavra de Deus o que Deus falou a respeito daquilo que você está vivendo, porque esse aqui é o Google do crente. Buscar a situação que você está vivendo e falar, Deus, o Senhor operou assim, assim, assim. Deus, eu estou clamando. Deus, eu estou pedindo. Abre a sua boca e declara com fé. E quando alguém dizer, mas olha, você vai dizer, eu creio, meu Deus está vivo. O meu Deus está vivo. Há poder na minha palavra. Eu vou trazer a existência, querido, eu quero falar, a sua família, declare a bênção sobre a tua casa, mulher, homem, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não importa onde estão os teus filhos, comece a vir para a igreja declarando, um dia virão comigo. Em nome do Senhor, a pessoa senta do seu lado e você declara para a tua esposa, hoje essa pessoa pode sentar, porque um dia aqui sentará o meu filho. E talvez você está pensando, mas o meu filho está lá na boca, está perdido nas drogas. Não, querido, ele está achado pelo céu, em nome do Senhor. Você declare, não abro mão da minha casa, eu não abro mão dos meus filhos do céu, na eternidade eles são sua herança. Em nome de Jesus Cristo, não abra mão do seu cônjuge, não abra mão do que Deus colocou nas tuas mãos. Ore, declare a bênção, vigie a tua boca, meu filho, vigie a tua boca. Não dedica para o inferno em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não dedica para o inferno. A Amanda, ela é bem obediente, e ela casou e ela brincava assim com ele, você sabe, né, que só morrendo vai sair da minha vida, hein? Ela falava para o esposo dela. Aí, às vezes, alguém fala alguma coisa, ela fala assim, eu aviso ele. Ó, é bom a gente se entender e bem, porque só morrendo, e eu não tenho coragem de te matar, e você não tem coragem de matar eu.
Então a gente tem que se entender muito bem. Sabe por quê, querido? Porque daí fica difícil para Satanás. Agora a pessoa fica dando dica. Se fizer assim, aí se me tratasse desse jeito. Pare de dar dica para o inferno, como vai te atacar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder na tua boca. O céu te autorizou a trazer à existência a bênção. Eu quero orar com você em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, querido, você tem tanta autoridade, tanta, quanto qualquer outro homem e mulher de Deus. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas não exercem a autoridade, o céu te autorizou. E se você tem alguma necessidade, se você quer colocar algo na presença de Deus, eu também quero orar por você, porque nós estamos autorizados a orar, queridos. Nós estamos autorizados, em nome de Jesus, a trazer à existência a bênção. Se você precisa de um milagre, eu quero te convidar, vem para o altar, porque nós estamos autorizados a fazer milagre em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, queridos, o céu disputa pelas palavras que saem da sua boca, e o maligno também disputa, filho, disputa, porque ele quer que você dê, que você fale, que você declare, para que ele possa trabalhar na sua declaração. Em nome de Jesus, nós somos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pastora, sabe, quando eu vejo, eu já falei. Então venha, quero orar com você, Senhor, em nome de Jesus. Põe uma trava na nossa boca, para que nós venhamos, Senhor, a orar a palavra. O Senhor fala assim: lembra-me da promessa que eu te fiz. Eu quero te dizer, você acha que ele esqueceu? Você acha que Deus esqueceu? Não, ele nunca esquece. Mas ele quer que a gente lembre, para orar a palavra. Pastor, eu não sei nem pelo que orar. Oh, que maravilha, pega o salmo e sai orando o salmo dentro da tua casa. Sai declarando, Ramasodoba de Candarastodoromana. Yododoba de Candaraba Xerere Candarasodoromana de Candarabaso.